Vocês já estão preparados? Neste momento, eu não me apresentei não, foi? Orlando se apresentou. Quem lembra de Orlando? Aquele cabra alto, magro, tem pelo? Ele tem? Agora é ele, entendeu? Linda, baixinha, moreninha, de baixo. E eu sou Maiara. Neste momento nós iremos cantar Meu Farol. Quem já sabe a coreografia vai fazer. Quem não sabe vai aprender, tá certo? Aí, muito bem. Ele vai aprender, é assim mesmo. Dá um jeito, né? Aí tá bom. Tá certo. Entrou água de novo. Tá demorando assim é porque eu sou sonoplasta, entendeu? Aí tá acostumando, mas ele vai aprender. Suas batalhas comigo estão. Meu amor vai me dar. Não me deixará. Acontece, né? É assim. Estás e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz. Agora vamos começar de novo. Som. Aliás, comigo estás e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Cadê as palmas? Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu silêncio eu posso ouvir. Tua voz dizendo estou aqui. Pra ficar mais animado, vocês podem ficar de pé. Cantem. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. E quem não sabe faz assim, ó. Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for. E tá ficando bonito. Aonde for, aonde for. E as palmas não podem parar. Pedimos que virá, pois de manhã sei que vou cantar. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. E como é que faz? Meu
porque vocês engrandeceram o nome dele. Amém? Aê! Esse aí é o povo do Caleb, né? Vamos cantar, vamos louvar e agradecer o nome de Cristo. Estava eu num barco, sem rumo a navegar. De repente veio um temporal, eu ia naufragar. Os ventos me assustavam, cada vez. Aí foi culpa de Val agora. Fiz todos os esforços que alguém pode fazer. Pensei que com minhas forças minha paz podia ter. Lutei e me cansei, mas não pude vencer. De repente ouvi uma voz que falou meu coração. E disse: Eu disse, não temas, porque eu sou Jesus, teu Salvador. E todos fazem. Jesus, meu capitão, Jesus é meu capitão, meu barco não vai naufragar, Porque Jesus é meu capitão. Jesus, meu capitão, Jesus é meu capitão. não estou vendo os Caleb fazer. Bora, Caleb! Jesus é meu capitão. O barco em que navego, este mundo sofredor, e muitos são os que nele estão, sem rumo e direção. Mas cheios dois com Jesus, que é o nosso Salvador. Morreu por mim, e eu sei que em breve vou ver. Jesus, meu capitão, Jesus é meu capitão, meu barco não vai naufragar, pois Jesus é meu capitão. Jesus, meu capitão, Jesus é meu capitão, meu barco não vai naufragar, pois Jesus é meu capitão. Jesus, meu capitão, Jesus é meu capitão, meu barco não vai naufragar, pois Jesus é meu capitão. Jesus, meu capitão, Jesus é meu capitão, meu barco não vai naufragar, porque Jesus Jesus é meu capitão. Amém? Agora as crianças podem ir à frente de tia Sol e de tia Michele. As crianças podem seguir na frente de tia Sol e de tia Michele.
Zé Raimundo também. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. O que vocês Tu fazem? és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei.
aqui mais uma vez. Quem veio ontem aqui? Quem veio ontem? Quem estava aqui ontem? Pronto, olha aí. Seja bem-vindo por você estar aqui mais uma vez. Quem não veio ontem, levanta a mão aí. Quem está vindo pela primeira vez hoje? Legal, quase a mesma quantidade do pessoal que veio. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo por estar aqui no projeto. Esse é um projeto que a gente faz chamado Missão Caleb. Esse povo todo fardado, todo uniformizado que você vê nascendo, são chamados de missão, são chamados de Caleb. E a gente vem aqui toda noite fazer esse programa para você. Se você não estivesse aqui, tudo que nós fizemos aqui, todos aqueles vídeos, essa televisão, esse negócio bonito, nada disso valeria a pena. Tudo que a gente fez, com muito carinho, com muito trabalho, dedicação, foi para vocês, foi por vocês. Então, se você não estivesse aqui, nem o ouro do mundo todo pagaria a presença de vocês aqui. Vocês estão aqui, enchem os nossos olhos de alegria, de felicidade. E quando eu vejo o povo entrando, o pessoal da recepção, vê vocês entrando, você vê que ele recebe você com um sorriso, porque fica feliz que você chegou até aqui. Eu quero agradecer demais por quem você veio. Você recebeu um livro hoje, eu acho, na sua casa, na rua, um número de sorteio. Quem está com o número de sorteio aí, diga eu. Tá fraco. Quem quer ganhar brinde hoje, diga eu. Quem ganhou brinde hoje, diga eu. Não, você não ganhou não, tá não. Quem vai ganhar hoje, diga eu. Quem não vai ganhar, diga eu. Eu não vou ganhar na minha, você vai ganhar. Perdeu. Olha, tem uns brindes. Quem ganhou o brinde aí? Acho que foi um perfume, foi um ali. Não sei se foi um perfume ou um sabonete. Sabonete? É ideia. Bota uma banha e fica vibral. E o outro que foi uma loçãozinha, um perfuminho para ficar filha da Bahia. Tem ali os produtos da Natura que a gente tem para sortear. A gente encomendou também uma churrasqueira elétrica para você assar carne. Esse é da churrasqueira, a carne está cara demais, deve assar ovo, viu? Ovo. Você bota o ovo dentro da churrasqueira e assa, porque carne tá cara que só bichinho. Mas veio a churrasqueira, vamos trazer ela bonitinha, aquela churrasqueira grande, para sortear para vocês. Tem várias mulheres, pranchinha para alisar o cabelo, com gatão de vizinho, mulher gosta desses panquinhos aí, né? E também tem pros peão, pros homens, pelar a cabeça, máquina de cortar cabelo. Você que está com o cabelo do tamanho do presente do Papai Noel, quebrou. A máquina vai vir de cortar cabelo para a gente sortear, você passar a zero. É a ideia? Aí você não precisa ir lá no Secoff cortar, né? De graça, você não pode cortar. Então a máquina vai vir, a máquina de cortar cabelo, vem a pranchinha para a mulher, tem que agradar todo mundo. Homem, mulher, tem que sair tudo filé. E a churrasqueira para você assar ovo dentro. Carne, não esqueça. A não ser que você compre um badog, um baldeão e vai matar cedinho. É a ideia. Você vai matar cedinho ou pegar peixe no açude. Aí bota lá dentro. É a ideia, filha da Bahia. Mas vai vir, a gente já comprou e já está vindo aí, é porque o rapaz que vai trazer não chegou ainda. Mas no decorrer da programação você vai ter brindes top. Tem também o liquidificador, o ferro, mas o ferro foi combinado ontem para ganhar quem não perder nenhum dia. Se você vir todos os dias para o programa, não perder nenhum dia, as meninas ali, aquelas meninas estão anotando lá seu nome direitinho. Você precisa ser para quem ninguém vê, não é? O povo está anotado lá. Fulano de tal, Clotilde, Catarina, José, Mané, está anotado lá. Se você não perder nenhum dia, eu vou lhe dar um ferro de passar roupa zerado na casa. Agora, por exemplo, vou explicar direitinho. Se Tião não perder nenhum dia e o irmão aqui também não perder nenhum dia, aí a gente vai sortear entre os dois. Porque não tem como cortar o ferro no meio e dar os dois, né? Não quebra o ferro. Então, se mais pessoas vierem não perder nenhum dia, a gente sorteia entre essas pessoas. O ferro. Agora, o liquidificador, eu vou dar aquela pessoa que trouxer mais visita. Por exemplo, você tem uns vizinhos, um amigo. Ô, José, Francisco, Catarino, estamos ali na escola, ali tem uma programação toda especial, um projeto dinâmico, tem brincadeira e tudo mais. Vamos lá, que aí eu vou ganhar o liquidificador. Aí você traz essas 3 pessoas, 4 ou 5, você convida. Aí você dá o nome lá. Como é seu nome? Zé. Zé, trouxe aqui. Rafaela, Clotilde, Catarina e Pedroides. Aí a irmã anota lá. Você trouxe 4 pessoas, está anotado. No final do programa, quem trouxer mais visita vai ganhar o danado do liquidificador. Para você fazer suco. E está no tempo da manga, suco de manga. Em casa é assim. Nós faz assim. Quando é tempo de manga, só bebe suco de manga em casa. Nós vamos ganhar as roças, catar manga.
Na minha, na dos outros não, só se pedir o dono, né? Quando é tempo de imbu, só suco de imbu. Quando é tempo de goiaba, como diz mãe, suco de goiaba. É para não gastar. Então, você que é um liquidificador, vai fazer seu suquinho, fazer sua embusada, que é bom. Viu? Então, o ferro é para quem vier todos os dias, não perder nem um dia. E o liquidificador é para você que consegue mais visita, mais amigo, parente. Ei, eu trouxe isso aqui, viu? Pronto, bota seu nome lá. No final, faz a contagem. Exatamente. Então, você tem que fazer assim. Por exemplo, se amanhã você trouxer 4 pessoas, depois de amanhã, se você trouxer as mesmas 4 pessoas, as mesmas pessoas não contam. Tem que trazer pessoas diferentes para botar na contagem lá. Se for a mesma, não conta, viu? Então, ela vai anotar direitinho lá, amanhã que você chegar. Eu trouxe aqui 2 pessoas, ela anota ali, viu? Beleza? Mas o sorteio vamos deixar pro final. Segura o seu número aí, guarda na gibeira, no bolso, no aió, no bobó. Não joga no mato, viu? Segura. Se você perder, você vai perder a parada. A Buanca tá aqui já, ó, o bobó. Amanhã eu vou trazer aqui no computador, que é para aparecer aqui no computador para ficar mais filé, né? Amanhã eu vou trazer direitinho. Deixa eu ligar o revólver aqui. E o revólver, você aperta e tá aí. Para até a música aqui, é chique esse negócio, né? Música terapia, já foi. Nós iríamos estudar, já cantaram, já bateram palma. Era para ter mandado você bater mais palma, porque mata a miriçoca, né? A miriçoca vai passando, você pá, daqui a pouco tá uma galinha de miriçoca no chão. Dá pra fazer um torrado. Mas é bom a gente se divertir, é bom a gente bater papo, é bom a gente brincar. Mas agora chegou o momento da gente estudar um pouquinho. O tema que nós estudamos ontem foi falando sobre a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a carta de amor, essa mensagem de amor que Deus deixou para você. A Bíblia é uma mensagem que Deus mandou escrever para você, especialmente para você. Para que você saiba que Ele ama você, para que você saiba que Ele criou você, para que você saiba que Ele se importa com você, para que você saiba que você é especial para Ele. Então a Bíblia, Ele escreveu para dizer que você é a coisa mais importante que existe nesse mundo. Nem o céu, as estrelas, a lua, os planetas, nada é mais importante para Deus do que você. E está lá na Bíblia Sagrada, essa carta de amor que Deus mandou para você. Você imagina aí, você receber um presente de Deus, uma carta, Deus dizendo para você: olha João, olha Rafael, olha Maria, olha Pedro, eu amo você demais. Você imagina aí, você ouvir isso de Deus. E nós estudamos ontem que Deus não pode falar, você não pode escutar a voz de Deus, porque a desobediência separou o homem de Deus. E nós não podemos ver Deus como Adão e Eva viram, porque a desobediência separou isso. Mas Deus disse: já sei o que vou fazer, vou escrever uma carta. E Ele mandou escrever a Bíblia para conversar com você. Quando você abre a Bíblia, é Deus falando com você. Quando você abre, é Deus dizendo que ama você. E aí agora quando você ora, quando você fecha os olhos e diz a Deus o que você está sentindo, diz a Deus como está a sua vida, diz a Deus o que você quer, agradece a Ele, aí é você falando para Deus. Mas quando você abre a Bíblia, é Deus falando para você. Olha que carta maravilhosa. Eu todo dia, Deus fala comigo, porque todo dia eu leio a Bíblia, todo dia eu abro ela. E aí Deus vai me guiando, por aqui, William, por ali, por aqui. Cuidado para você não comer esse negócio. É assim que a gente faz com os filhos da gente, né? Como eu comentei ontem. Você não deixa seu filho comer tudo. Você deixa seu filho comer bosta no meio da rua? Você deixa seu filho chegar com uma fruta podre aí e botar na boca e você: ei menino, vai passar mal. Assim que Deus faz. Ali, naquele livro que você tem na mão nesse instante, o pessoal vai lhe dar nesse instante. Tem até o que você pode não comer, pode não andar, do jeito que ir por ali, porque Deus se importa com você. Deus ama você demais. Mais do que você imagina. E no estudo de hoje você vai ver o tamanho do amor de Deus por cada um de vocês. Amém? O pessoal do Caleb aí pode distribuir a Bíblia para o povo aí, viu gente? Dê a Bíblia a cada um aí, essa carta de amor maravilhosa que tem aí. Empresta ele aí para a gente poder estudar. Hoje nós vamos estudar sobre a criação. Como foi que apareceu tudo, como surgiu tudo. Você vai ver agora neste ano. Pessoal, eu vou me apresentar de novo, porque alguns já sabem, né? Principalmente esse negão aqui. Esse negão me conhece bem aqui. E eu conheço ele e a família dele. Aqui é amigo de mais de 1000 anos. Mas meu nome é William. É esse galego aqui da cabeça pelada. É o William, viu? Meu nome é William. Eu não vou apresentar os meninos que estão aí atrás, porque é gente igual a areia. Aí vai dar trabalho. Esse já está aqui na frente do José. O nome dele é Derek. Esse aqui é Derek, esse Zé. Então, aí eu tenho o pessoal ali fora. Outro dia eu apresento a vocês.
Mas meu nome é William. Quando você quiser Deixa eles quietos, não pai. passar por aí, você diz, Zé Ruela, fala que você já sabe meu nome, William. Viu? Mas nós iremos estudar essa carta hoje maravilhosa da Bíblia. Eu sou apaixonado por ler a Bíblia, de orar, de ver o que foi que Deus mandou para mim. E hoje você vai ver o que foi que Ele mandou dizer para você. Hoje você vai ver um recado de Deus, ouvir um recado de Deus para você hoje. Viu? Mas antes de ler a Bíblia, antes de a gente começar o estudo, eu peço por favor a vocês que fechem seus olhos, quem puder, para a gente orar ao Espírito Santo para nos ajudar a entender a Bíblia. Viu? Vamos orar. Senhor nosso Deus e querido Pai do céu, eu quero agradecer demais ao Senhor porque o Senhor nos trouxe até aqui. Que o Senhor abençoe a cada pessoa que está aqui, abençoe seus familiares que ficaram em casa, ou onde eles estiverem. Que o Senhor proteja eles de todo mal e nos ajude no estudo dessa carta de amor que o Senhor deixou para cada um de nós. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Vamos lá. Deixa eu pegar meu revólver aqui. Tá ligado? A criação. Tem uma luzinha aqui, mas quando você bota na televisão, a danada da luz some. Espia, olha, tá vendo? Tem uma luzinha aqui. Aí você bota pra cá. Ah, lasca. Vamos lá. Pois é, tá aqui o planeta. Quem criou a Terra? Quem criou todas as coisas? Quando você olha para a estrela e vê aquele monte de estrela ali, da onde veio aquele negócio? O Sol a gente não olha, né? Senão vai ressegar. Mas a Lua, quem criou essas coisas? Quem criou a Terra? Quem criou os animais? Quem criou? Quem me criou? Quem criou você? Da onde a gente veio? E essas coisas apareceram da onde? Na televisão, até na escola, eu aprendi que as coisas foram criadas por uma explosão. Tudo que existe hoje foi criado por uma explosão. Explodiu o negócio lá no espaço, BOM! Aí foi criando. Uma minhoca se juntou com 2 minhocas, aí virou um ser humano. 3 minhocas se juntaram com 4 minhocas, aí virou os animais. E assim vai. É assim que o meu filho e os seus filhos aprendem na escola. Mas não é isso que essa carta aí diz. Eu aprendi assim na escola. Mas nessa carta, eu aprendi que não é desse jeito. Eu aprendi que as coisas não apareceram assim, não foi desse jeito. Mas na escola a gente aprende, no mundo a gente aprende aí fora, aprende na televisão, no jornal, essas coisas. Mas a conversa nessa não. Outros dizem que o ser humano veio evoluindo, veio do macaco, não sei o quê. Eu nunca vi um macaco virar gente ainda. Alguém já viu aí um macaco virar gente? E de onde eles inventaram esse negócio? Comeram mandioca, beberam água, né? Só pode, se é verdade. Porque macaco não vira gente, nem gente vira macaco. Não deixaram esse negócio. Isso aí não é de Deus não. Então hoje você vai aprender tudo isso aí. E o primeiro verso que a gente vai abrir, quem criou todas as coisas, não como foi que tudo apareceu, você vai ler agora, Gênesis capítulo 1. O pessoal do Caleb ajuda aqui o nosso visitante a abrir, Gênesis, eu vou abrir a minha aqui também. Toda a Bíblia é igual, viu gente? Não tem Bíblia diferente não. A sua é igual a minha é igual a sua, todas que você tem aí na mão é da mesma. Gênesis, a primeira página da Bíblia, abriu já achou. Facinho, ligeiro, igual um misto de rã. Vamos ver, Gênesis capítulo 1. Gênesis 1. Quando eu dizer Gênesis, é o nome do livro. Agora o capítulo é esse número grandão que tem aí na sua Bíblia, o número 1. E o versículo 1 também é o número pequenininho aí. Então, Gênesis é o livro, capítulo 1, que é o número grandão, e o capítulo pequenininho, o versículo pequenininho é o versículo, viu? O número pequenininho. Todo mundo achou? Quem achou, diga eu achei. Não, tá devagarinho. Pô, misericórdia, assim, né? Não. Vou começar do zero. Quem achou, diga eu achei. Ah, agora achou mesmo. Sentinela que tem esses banquinhos, né? A gente é assim, a gente respeita, tem que respeitar, né? A gente tem na sentinela, assim, com cuidado, com carinho, para não estar zoadando, para respeitar os parentes, né, do falecido. Mas a gente chega, boa noite. Não é assim? É assim que tem que ser. Mas aqui não é sentinela não. Aqui é, quem achou, diga eu achei. É ideia. Quem não achou, diga eu não achei ainda. Achou todo mundo. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 1, tá aí. No princípio criou, quem criou aí? Deus. No princípio criou Deus. Criou o quê? Foi o que ele criou? O céu e a terra. Quem criou tudo foi Deus. Deus criou todas as coisas. Essa história de macaco, de homem virar, de minhoca, com 2 minhocas, virar um homem, virar um nada. Nessa carta aí Deus está dizendo, olha, Rafael, olha Rodrigo, João, Pedro, Manuel, eu criei todas as coisas. Criei o céu, criei a terra, criei tudo. Primeiro verso que você aprendeu hoje. Quem criou todas as coisas foi Deus. Foi Ele que criou. Quando você olhar para a estrela, para as estrelas, aquele arrumo de negócio brilhando lá no céu, ali tem a assinatura de Deus. Quando você olhar para uma vaca,
ali tem a assinatura do Criador. Porque foi Ele que fez. Amém? Então a primeira coisa que você aprendeu, que Deus criou todas as coisas, tudo, de Gênesis, desse primeiro livro, da primeira página até a última página da Bíblia, diz que Deus é o Criador do universo, que Deus criou todas as coisas. Se você ler ela toda, da primeira até o final, você vai ver o nome de Deus. Deus é o Criador. Deus criou tudo. Deus Criador. Deus Criador. Foi Ele que fez. Nessa carta que Deus deixou para você, mas como era a terra? Quando a terra saiu das mãos de Deus, quando Deus fez a terra, quando Ele criou essas coisas, as coisas eram desse jeito que a gente vê. Na televisão a gente vê, no jornal principalmente, a água inundou a cidade tal, está na goela a água, já está aqui na casa do povo. Choveu demais num lugar, seca demais em outro, e não sei o quê. Quando Deus criou a terra tinha esse negócio. Calor demais num lugar, frio demais em outro. Chuva demais aqui, seca demais aqui. Quando Deus criou as coisas, será que era desse jeito mesmo? Quando Deus criou as coisas, você precisava correr de um cachorro? Eu já corri de cachorro. Nunca fui mordido pelo cachorro, mas já corri. E o cara com medo corre, misericórdia. Os cachorros fecharam em cima de mim, ganhei em cima dos feixes de lenha assim. Quando veio o cachorrinho no ar, mordeu. Quase me mato, os danados do cachorro, mas escapei. Mas, quando Deus criou as coisas, os animais, será que é desse jeito que a gente vê hoje? Você tem coragem de botar a cabeça na boca do leão? Você não tem coragem de botar ele na cabeça do cachorro? Eu fui levar meu cachorro um dia para vacinar e a veterinária disse, segura o cachorro. Eu disse, você vai furar o bicho, eu vou segurar para o homem, o cachorro me morder? Ela disse, você não é o dono não? Sim, mas eu não confio. Eu ia confiar, botar o braço na boca do cachorro, a boca também dessa televisão. Então, aí a veterinária, não, tem que segurar. Aí eu cacei o jeitinho dela, empurrou a agulha no bicho aí, até que ele se acalmou. Mas, quando Deus criou as coisas, será que era desse jeito? Será que é desse jeito que a gente vê hoje? Como era, será, hein? Nós vamos ver agora, que está aí, nesse mesmo lugar. Agora, nessa mesma página, Gênesis, capítulo 1, o número grande, e o número pequenininho é o 31. Baixa o seu dedinho aí um pouquinho, até embaixo, do outro lado aí, você veja como Deus criou todas as coisas. Veja aí, quando Deus criou, deixa eu abrir aqui para o senhor, meu irmão, ponto de barro. Aí, meu jovem, aqui, viu? Pronto, sim, senhor. Gênesis 1, 31. Todo mundo achou? Quem achou, diga, eu achei. Eu achei. Amém. Não. Achou não, achou não, irmão? Achou? Achou mesmo. Achou. Vamos mudar o slogan. Vamos mudar. Quem achou, diga parabéns. Quem não achou, diga para você. Todo mundo achou. Vamos lá. 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Aí diz assim, tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, Ele criou todas as coisas. Ele parou e olhou e disse, tudo que eu criei é muito bom. Então depois que Ele criou tudo, depois que Ele criou a terra, o céu, as estrelas, o sol, a lua, as vacas, os cabritos, as cabras, tudo. Aí Ele disse, tá tudo jóia, tá tudo perfeito. É o que está aí nesse verso que você acabou de ler. Então quando Deus criou, não tinha esse negócio de chover demais no lugar, e a água está aqui na goela, o povo sair dentro de casa, senão morre. Não tinha esse negócio de seca demais, não tinha esse negócio de você correr no cachorro, não tinha animal feroz. Para você ter uma ideia, só um quebra-galho aqui. O leão, quando Deus criou todas as coisas, no início, o leão comia era palha, como o boi. O leão não comia carne, não tinha animal carnívoro. Todos os animais comiam capim. Mas o leão come capim hoje? Vai, dê uma bacia de capim a ele. Agora joga uma cabra lá dentro, mas ele para ensinar esse bagaço. Tem na Bíblia isso aí, viu? Quando Deus criou todas as coisas, era tudo muito bom, tudo perfeito. O ser humano podia montar em um leão, o ser humano podia passar a mão no leão, o ser humano podia botar a cabeça dentro do leão. Você acha impossível hoje, mas quando Deus criou, era tudo assim. Tudo lindo, perfeito. A terra era maravilhosa, a terra era sensacional. O verde era lindo, a terra, o cheiro, tinha um cheirinho bom na atmosfera, um cheiro bom. Hoje, se a gente caminhar por aí, em alguma cidade, em algum local, vai ser de carniça, morreu uma vaca, morreu um negócio. Quando Deus criou, nem espinho, olha, presta atenção, nem espinho tinha. Quando a gente caminha na roça, quem trabalha em roça, eu trabalho em roça, tenho roça, de vez em quando eu vou lá.
Você passa uma prostração, bate na canela, né? A gente vai lá falar o quê? Dá uma mijada. Mija no negócio e passa com você. Então, não tinha esse negócio. Quando Deus criou as coisas, não tinha espinho, não. Aí depois que a desobediência, depois que o ser humano desobedeceu, a terra produziu espinho e abrolhos. Produziu essas coisas. Mas não tinha espinho. Sabia? Na terra não tinha não, quando Deus criou. E a terra hoje está desse jeito aí. Mas do jeito que está, não foi assim que Deus deixou. É um pecado que deixou a terra assim. Águas poluídas, e a gente adoece até pelo ar que entra dentro do nosso nariz. Mas nunca foi, mas não era assim. A terra era top, linda, maravilhosa. Mas aqui vocês estão vendo vida mansa, não é não ali? Olha, na praia, dois sentados ali, vida mansa. Mesmo no paraíso, Deus viu que um repouso era essencial. Deus criou todas as coisas. Deus criou o jardim do Éden, criou a terra e colocou Adão e Eva ali. E aí ele disse, eu vou ensinar esse povo a fazer uma coisa. E aí ele ensinou. E você vai ver agora. Está aí, Gênesis, agora capítulo 2. Agora é o capítulo 2. O número grandão é o número 2. Veja aí. O número grandão é o número 2. Gênesis capítulo 2. Vou achar aqui, mestre. Vento bom aqui. É o 2 aqui. Aí, mestre. Aí o 2 aqui pequenininho. Aí, isso, sim, senhor. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 2 e 3. Vamos lá agora. E havendo Deus terminado o dia 7º. Isso, vamos lá. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E Deus abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. No verso aí está dizendo, Deus quando criou Adão e Eva, quando criou o ser humano, quando criou aquele casal, ele disse, agora vocês vão cuidar do jardim, vão cuidar da terra, mas eu quero que vocês parem um dia, eu quero que vocês descansem. Eu quero que vocês descansem um dia, eu quero que você pare um dia. Então, mesmo na perfeição, mesmo quando tudo era perfeito, Deus viu que o ser humano precisava descansar, precisava parar um dia. E Deus escolheu esse dia. Nós vamos estudar hoje sobre esse dia. Deus escolheu um dia para o ser humano descansar, um dia para o ser humano parar, um dia para o ser humano parar com todas as suas atividades. Um dia ele escolheu. Que dia é esse? Você vai aprender mais para frente um pouquinho. Hoje não, viu? Deus escolheu um dia, mesmo na perfeição ele escolheu. O ser humano não é fruto de uma casa, não foi de minhoca, não é minhoca que juntou com minhoca, não. Veja aí agora Gênesis, como foi que você apareceu, como foi que Deus criou você. Gênesis capítulo 1, agora é o 1, 26 e o 27. O senhorzinho está craque aqui na Bíblia. Aí, meu amigo. Aí, viu? 1, 26 e 27. Vai falar sobre o ser humano agora. Gênesis 1, 26 e 27. O estudo de hoje você está aprendendo como foi que Deus criou todas as coisas. Quem achou, diga parabéns. Parabéns. O irmão aqui, gostei. Gostei, seu Zé? Como é seu nome, chefe? Valdo, gostei. O homem grita forte mesmo. Quem achou, diga parabéns. Parabéns. Quem não achou, diga para você. Só. Não, você achou, Tiago. É o homem aqui. Aí, João Pedro, achou. Nós vimos aí que Deus criou todas as coisas. Deus criou tudo em 7 dias. Em 6 dias Ele criou todas as coisas. Tem outro slide aqui, eu vou ver se eu coloco para vocês, o que Deus criou em cada dia. Deus criou isso num dia, isso em outro, isso em outro, isso em outro. Você vai ver como foi que Deus criou tudo. Mas hoje nós vamos ver nessa parte aqui, nesse verso que você está vendo aí, como foi que Deus criou você. Olha o caminho aí. Veja aí, Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher, Deus os criou. Sabe como foi que Deus criou o ser humano? Essa parte aqui mostra como foi que Deus criou o ser humano. Você não está vendo como foi que Deus criou. Você leu, mas você não viu. Eu vou mostrar agora como foi que Deus criou o ser humano. Vá. Troca aí o PowerPoint, por favor, slide. Deixa eu voltar aí do outro lado.
Vou mostrar para você como foi que Deus criou você. Há poucos aqui viram como foi que Deus lhe criou. Acho que poucos aqui, acho que já viram. Então você vai ver como foi que Deus criou. E o verso aí diz que eu e vocês somos imagens e semelhanças de Deus. Ou seja, apareceu bem em cima, rapaz. Foi assim que Deus fez. Deus saiu do céu, ali está a imagem. Deus saiu do céu e criou, fez de barro um boneco desse aí. Você é barro e eu também. Deus criou um boneco daquele ali. E a Bíblia diz que Deus soprou no nariz o fôlego de vida. E o ser humano passou a ser alma vivente. O ser humano agora passou a viver. Todas as coisas que Deus criou, Deus disse assim, que haja luz, e a luz apareceu. Deus disse assim, que haja animal tal, e os animais apareceram. Que haja vegetação, e a vegetação apareceu. Mas quando Deus foi criar você, Ele desceu do céu, se ajoelhou, como Ele está fazendo ali, e pegou no barro e disse, eu vou criar Tião. Ele não disse que apareça o ser humano, não, Ele pegou, Ele sujou a mão de lama, Ele sujou a mão de barro. Ele criou você. Ele sabe por que Ele criou você com a mão dele? Porque Ele tem um carinho especial por você. Por isso que Ele não disse que apareça o ser humano aí de todo jeito. Não, Ele se ajoelhou, melhou a roupa, melhou as mãos e criou você. E quando terminou de criar o boneco, Ele disse, ainda falta uma coisa. Ele soprou dentro do nariz e o ser humano se levantou e passou a ser alma vivente. E é por isso que você está aqui hoje. E Deus te criou. E Deus criou você de uma maneira especial. Você é o bem mais precioso que Deus tem nessa terra. Amém, Nada, verdade. nada que existe é mais precioso do que você. Vocês já ouviram a história de que Jesus veio aqui morrer na cruz? Não já ouviram essa história? Pois Ele veio mesmo, de verdade. Você vai estudar depois, tem aqui na Bíblia. Sabe por que Ele fez isso? Foi por você. Você é especial. Jesus não veio aqui morrer naquela cruz, apanhar, ser chicoteado. Não foi pela uma vaca, pelo porco, pela uma cabra. Não foi pela terra, pela areia. Foi por você, ser humano, por mim. Viu? Então, tá aí, Deus criando o ser humano. E aí no quinto dia, Deus criou os animais, tudo direitinho, criou os animais. Criou a água, as tartarugas, criou o peixe, baleia. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Deus disse que haja luz. E a luz apareceu, o sol, a lua e as estrelas. No terceiro dia, Deus criou a vegetação. Os animais comeram, lógico, né? Como é que os animais morreram de fome? E aí Deus criou a vegetação. No segundo dia, Deus criou o céu. Esse céu que a gente olha e vê assim, nuvem. E aí Deus criou o céu. E no primeiro dia, Deus separou a luz das trevas. Ou seja, Deus separou o dia da noite. Agora está de noite, mas amanhã vai estar de dia. Então, Deus separou o dia da noite. Deus criou tudo organizadinho. Por isso que Ele usou 6 dias, assim, pá. Mas no 7º dia, Ele não criou nada. Ele fez uma coisa especial. Val, pode mudar o PowerPoint aí, por favor, meu amigo. Só queria mostrar aqui o bonequinho de barro. Legal, né, como Deus criou você? Está aí nessa carta. Deus mandou para você para dizer, olha, Tião, eu criei você desse jeito. Assim não, mudou. Foi assim que Ele criou. Ele melhorou a mão e criou você. Deus é sensacional, né? Valeu, Paulo. Obrigado. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, inclusive você. Tem até a imagem aqui de novo, passando. Deixa eu ver ela aqui. Você e eu, nós somos um motivo para toda a criação de Deus. Tem um texto aí na Bíblia que diz que tudo que Deus criou foi para você. Então, quando você olhar as estrelas, hoje a gente é pequenininho. Hoje a gente é tão pequenininho, a desobediência nos afastou de Deus. Mas Deus queria levar você nas estrelas, para você ver as coisas que Ele criou para você. Ele queria levar você nos outros planetas, na lua, para você ver, para Ele mostrar para você, olha Maria, isso aqui eu fiz para você. Tudo que Deus criou. Você vê que Deus criou todas as coisas, mas no último dia Deus criou você. Porque Ele diz assim, todas essas coisas é sua. Ele olhou para o boneco, levantou e disse, tá, olha tudo aí, tá vendo? Adão disse, estou. É tudo seu. Tudo é seu. Uma coisa especial que Deus fez, tem aí na Bíblia também, em Gênesis. Deus chamou todos os animais, botou na frente de Adão e Eva. E disse assim, Adão, eu quero que você bote o nome dos animais agora. E aí, por isso que a gente conhece o cachorro, vaca, porque foi o homem que colocou. Deus chamou os animais e botou na frente de Adão. E Adão disse, aquilo ali parece um cachorro. É um cachorro. Aquilo ali é uma vaca. Vai se chamar vaca. Aquilo ali é um leão. Vai ser leão. O ser humano que colocou o nome dos animais.
e Deus tem um carinho tão especial por você. Quando você recebeu o convite de vir aqui, hoje e ontem, a feira de saúde que a gente teve aqui sábado, foi Deus que chamou você. Você viu um ser humano bater na sua porta, você viu um ser humano encontrar você, entregar um livro, entregar um númerozinho pequenininho, mas porque foi Deus que mandou entregar para você. E Deus chamou você e disse: vá lá naquele colégio, eu tenho um recado para lhe dizer. E o recado é esse: que Deus ama você com amor especial. Deus criou você, sabe para viver aonde, meu irmão? No céu. O estudo do céu é mais para frente um pouquinho. Você vai ver o que é que tem lá no céu esperando por você. Não perca nenhum dia não do programa. Não perca não, porque o programa está ficando bom agora. Viu? Amanhã nós estaremos aqui de novo. Amanhã estudar outro tema maravilhoso, outro recado de Deus para você. Toda vez que você vir aqui, escute o que eu estou dizendo. Não é eu que estou falando, foi Deus que mandou vir aqui dizer para você que ama você mais que tudo nessa vida. Você é especial. Quando você fica triste, Deus fica triste. Quando você chora, Deus chora. Quando você fica triste, Ele sofre. E aí Deus não pode descer do céu e abraçar você, porque eu e você não somos pecadores, e Deus é perfeito demais. Ele não pode vir aqui. Então Ele manda uma pessoa bater na sua porta, entregar um livro e dizer: ei, amanhã vai ter um programa no colégio, vá lá. É Deus que mandou isso. Deus mandou você vir aqui ouvir esse recado, porque Ele é apaixonado por você. Eu espero que Deus abençoe cada dia a sua vida, a vida da sua casa, da sua família, que nunca falta pão cada dia, que nunca falta alegria na sua casa, porque Deus é um Deus de alegria. Nós temos tristeza, nós sofremos, nós choramos, mas tem um texto na Bíblia, em Salmos 23, que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque Ele está do seu lado. Quando você estiver triste, olha assim para o lado, Ele está bem aqui. Aí você olha assim, e aí você diz: meu Deus, olha, diga a Ele o que é que você está sentindo, diga a Ele que você está com raiva, diga a Ele, pode dizer o que você quiser. Ele é seu Pai, Ele é nosso Pai. Então não deixe de orar. Ore quando você acordar: meu Deus, obrigado por mais um dia de vida. Sabe quantas pessoas não acordam? Sabe quantas pessoas dormem? Quando é bem cedo, a família vai olhar e vão estar morto. E você está respirando hoje. É um dom de Deus. E Deus lhe deu a boca, deu perna, deu o braço para você vir aqui, e você está aqui. E se você pudesse ver Deus hoje, o sorriso dele estava melhor do que o meu. Estava mais ainda. E Deus ama. Deus quer estar perto dos filhos. Qual é o pai que não quer estar perto dos filhos? Eu deixei meu filho lá em Novo Triunfo, tem 3 anos, desse tamanho. Eu já estou aqui espumando para ver ele. Imagine Deus. Né? Quem é pai e mãe sabe. Eu só fui perceber isso, o valor, não com desrespeito de minha mãe, não, mas o valor de um pai e de uma mãe, quando você é pai, quando você é mãe. É caro. Um filho é caro. Gente, nesse momento a gente vai orar. E depois que a gente orar, tem outra parte top, viu? Isso não sabe não. A gente vai orar e você fica de boa aí, que vai vir o sorteio e vai vir o tema de amanhã. Amanhã nós iremos estudar neste outro dia. Vamos orar. Pode ficar sentadinho aí se quiser. Mas já se levantou, irmão, se levantou. Pode levantar todo mundo. Então levante, que já... Sim, meu filho, vai. Senta aí, pode ficar sentadinho. Você fica de pé, vamos orar. Tá. A gente está pegando tudo. Mas Deus vai dar a cura, meu irmão. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nosso Criador, nós queremos demais agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui hoje para ouvir esse recado maravilhoso da sua carta de amor, que é a Bíblia Sagrada. Queremos pedir que o Senhor abençoe cada família que está aqui, cada ser humano, abençoe a família dele, a casa dele, que nunca falta nada na sua casa. Proteja ele de todo mal, em nome de Jesus. Amém.